mulher, nesse período do climatério, de menopausa, tem alguma restrição, algum cuidado nesse sentido de doar sangue? Não, não. Mesmo aquelas mulheres que fazem reposição hormonal podem doar sangue normalmente, sem nenhum problema. Mais uma afirmação para a gente continuar o nosso bate-papo hoje no Dia aí Nacional do Doador de Sangue, que a gente possa, através dessa entrevista, te motivar a ser um doador de sangue. Salve vidas. Próxima frase. O peso influencia na doação de sangue, falamos anteriormente, verdade, né, doutora? Sim, influencia nesse sentido que eu falei, né? Pessoas acima de 50 quilos vão doar sangue normalmente. Abaixo disso, situações muito especiais e pontuais, mas para o público em geral, acima de 50 quilos. Doutora, quem faz uso de algum remédio, medicação, né, uso contínuo, tem também alguma restrição? Sim, a gente tem restrições a algumas medicações, geralmente relacionados mais à doença do que à própria medicação. Mas, por exemplo, uma situação muito frequente é a pressão alta. Né? E as pessoas perguntam muito para a gente, eu tenho pressão alta, tomo remédio tal e tal e tal, eu posso doar sangue? A grande maioria dos remédios contra a pressão alta, os antihipertensivos, não contraindicam a doação de sangue, apenas um grupo muito restrito de medicações que impedem a doação, mesmo assim, por 24 horas. A gente pede que a pessoa suspenda esse grupo específico de medicação por 24 horas e depois, então, vai doar. Ah, então ela pode doar suspendendo por 24 horas a medicação. Sim, depois um ela grupo volta específico de medicações. Então, a gente sempre fala, você vai doar sangue, leva anotadinho ou a caixinha, o nome dos seus remédios que você toma, que lá a gente faz a orientação. Olha, esse aqui pode, esse não pode, porque se não for daquela vez, talvez você se prepare e volte depois, né? Porque tem alguns medicamentos para pressão alta que não vão proibir. A pessoa pode mesmo fazer a medicação doar sangue. Os únicos que impedem por 24 horas, no caso de antihipertensivos, são os beta-bloqueadores, que são aqueles atenolol, aqueles que terminam em ol. Atenolol, geralmente, que é o mais frequente. E que hoje são muito pouco utilizados, né? A gente hoje está utilizando uma classe de medicações aí mais moderna e esses mais modernos, nenhum deles impedem a doação de sangue. Quem tem hipotireoidismo pode doar sangue, doutora? Dúvida da Rose Galhardo, participou aqui pelo nosso Instagram. Beijo, obrigada pela audiência, Rose. Sim, pode, desde que ela esteja com esse hipotireoidismo controlado. O que é isso? Eu tenho hipotireoidismo, eu tomo uma medicação para que eu atinja o nível de hormônio da tireoide de uma pessoa que não tem hipotireoidismo. Então, eu estou tomando medicação porque eu tenho hormônios deficientes. Então, nesse caso, não impede a doação de sangue. Se você estiver com hipotireoidismo e descontrolado, como a gente chama, né, ou com hormônios baixos, ou sintomático, eu estou tendo, quem tem hiper ou hipotireoidismo sabe do que eu estou falando, você tem os sintomas. Então, por exemplo, ou a crise do hipertireoidismo, que a pessoa tem palpitação, né, muita ansiedade e tal. Então, quando está descontrolado, não pode. Agora, mesmo caso do diabetes, exatamente, né? Exatamente. Agora, a pessoa que toma suas medicações, ou mesmo está numa fase que está sem medicação, mas está controlado, sem sintomas, não tem nenhum problema. Perfeito. Mais uma afirmação para a gente ver se é mito ou verdade. A doação engrossa o sangue, entupindo as veias, ou afina, provocando anemia? Nem uma coisa nem outra. Nem engrossa, nem afina. Exatamente. Porque, como eu falei, em até 6 horas a gente vai ter todo aquele sangue que foi doado reposto, né? O organismo da gente, ele é muito sábio, é uma obra de Deus, e tem nos seus reservatórios mecanismos compensatórios para repor aquilo que você acabou de doar. Então, não engrossa nem afina. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, falando, que eu já tive até vontade de falar, olha, pode doar que emagrece, pode doar que emagrece. Ia ter filas gigantescas. Mas, infelizmente, não engorda, não emagrece, também não tem essa relação não. com ganhar peso ou perder peso? Não, infelizmente, não. Podia ter que emagrecer, podia, né, doutora? A gente ia ganhar duplamente, né? Mais uma afirmação, vamos ver. Posso doar sangue após ter sido vacinado? Depende do tipo de vacina. As únicas vacinas que por um período impedem a doação de sangue são aquelas vacinas obtidas através de vírus vivo atenuado. Aí essas só pode doar 30 dias após. A grande maioria das vacinas, que são as vacinas obtidas a partir de pedacinhos, que a gente chama, né, de partículas, ou subprodutos virais, essas não impedem a doação de sangue. Então, por exemplo, agora a gente está na fase da doação para gripe, né?
de vacinação para gripe. Já desde o ano passado, que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo utiliza vacina para gripe de partícula viral e não mais de vírus vivo atenuado. Então, o ano passado, este ano, você pode tomar a sua vacina e 48 horas depois da vacina, você já pode doar sangue. Uma dúvida muito comum, inclusive que eu já ouvi com amigos próximos, essa questão do sangue, né? Quando a gente perde esse sangue, se vai fazer falta no nosso organismo. Eu lembro muitos anos quando eu fiz uma reportagem, me corrija se eu estiver errada, são 5 litros de sangue, mais ou menos, que a gente tem percorrendo, né, o nosso corpo, nossas veias. E aí a gente comentou que durante uma doação de sangue é retirado cerca de 400 a 500 ml. A gente fala em cerca de 8% do peso corporal, né? Mas a gente, quando você vai doar sangue, o processo como é que é? Você vai lá, faz um cadastro, né? Apresenta um documento oficial com foto, faz um cadastro onde você tem que dizer seu endereço para você ser encontrado, você receber comunicados do serviço do banco de sangue, da vigilância sanitária, enfim. E depois, então, você vai para uma entrevista com um profissional de saúde, onde ele vai lhe perguntar várias coisas sobre sua saúde, seus hábitos de vida. E ali a gente esclarece muitas dessas dúvidas, muitas dessas questões de medicamentos e tal. Porque as pessoas têm essa dúvida, né? Mas Sim. esse sangue vai fazer falta, Sim. né? Eu vou passar mal. E aí você lembra que a gente faz um teste de anemia, né? Dá uma espetadinha no dedo, colhe uma gotinha para ver se a pessoa tem anemia. Se você tiver algum traço de anemia, você não vai doar. Se você não tiver até um ponto acima daquilo que é considerado o limite inferior da normalidade, então o que é isso? Para a mulher, a gente considera uma hemoglobina normal entre 12 e 16, né? Acima disso, ela já pode doar sangue. E se ela tiver com anemia, a gente já, ali mesmo, o profissional da área de saúde já faz uma orientação com relação àquele quadro de anemia. Então, e você revela ali também seu peso e sua altura. Quando a gente coloca no sistema informatizado do banco de sangue, já na sala de coleta já vai aparecer seu nome e a quantidade que vai doar. Ele faz uma relação entre seu peso e sua altura. Mas, grosseiramente falando, a gente fala em 8% do peso corporal. E todos os estudos mostram que uma pessoa que está bem de saúde, ela vai recuperar completamente esse sangue doado em até 6 horas. Por isso que a gente fala que depois da doação, a gente não deve fazer exercício físico, antes não tem nenhum problema, mas depois não, porque o seu organismo está totalmente voltado para fazer essa reposição. Que o próprio corpo vai quando repor, você vai né? fazer uma atividade física, você vai exigir, por exemplo, uma maior quantidade de oxigenação e sangue nos seus músculos. E o seu organismo está ali voltado para repor aquele sangue que você acabou de doar, né? Não operar máquinas de precisão também, pela mesma razão. Então, até 6 horas depois, você repõe totalmente esse sangue que você doou. Perfeito. Eduardo Campos, Tati, fiz uma cirurgia recentemente. Eu posso doar sangue? Parabéns pela entrevista. Que legal! Obrigada. Motivamos. Obrigada, viu, Du? Eduardo, depende basicamente do tipo de cirurgia que você fez, da razão da cirurgia e do tipo de anestesia que foi utilizada. Para as cirurgias de pequeno porte, com anestesia, aquelas que não utilizaram anestesia geral, por exemplo, em geral são 30 dias, né? A gente fala, olha, está bem cicatrizado, então são 30 dias. Se são cirurgias de maior porte, como, por exemplo, cirurgias ortopédicas, né? Que às vezes você colocou um pino, uma coisa, dependendo da cirurgia, porque, por exemplo, a artroscopia, que é uma cirurgia mais simples, ortopédica, não, mas as cirurgias de maior complexidade, elas podem ter até 3 meses depois para você doar. O que a gente vê aí? A gente vê principalmente a recuperação da pessoa, né? Então, eu quero que a experiência de doar sangue seja sempre uma boa experiência. Então, se você está se recuperando de uma cirurgia de grande porte, eu prefiro que você se recupere bem e depois, então, você vai doar. Agora, se for uma cirurgia pequena, eu tirei uma pintinha aqui, anestesia local, como extração dentária, por exemplo, né? Tá bem, tá cicatrizado, foi tudo tranquilo, 30 dias você pode doar. De quanto em quanto tempo uma pessoa, por exemplo, que se propõe a começar, Tati, não, vou ser doadora de sangue, ela pode fazer essa doação de quanto em quanto tempo? Tem um espaço aí que é importante a gente ter, homem né? pode doar sangue a cada 2 meses, num total de 4 doações ao longo de 12 meses. E mulher pode doar sangue a cada 3 meses, num total de 4 doações ao longo de 12 meses. Então, por que a gente fala homem
4 ao longo de 12 meses, porque o intervalo podem ser de 2 meses, porém, no período decorrido de 12 meses, somente 4 doações. Então, resumindo, a gente sempre fala assim, a cada 3 meses todo mundo pode doar. Perfeito. Tem uma tesoura perguntando em relação a quanto tempo demora. O procedimento da doação em si é bem rápido, né, doutora? É bem demora, acho que talvez mais um pouquinho essa entrevista. Eu lembro, uma vez eu fiquei, acho que nem 15 minutos. A gente tem prazos legais estabelecidos também para cada setor destes da doação, né? Então, o cadastro é rápido, a entrevista ela leva em média cerca de 10 a 15 minutos, porque tem essa coisa de medir a pressão, fazer o exame de anemia, né? Então, cerca de 15 minutos aí. Na sala de coleta propriamente dita, que é aquela que você vai pegar a veia, né, e doar o sangue, ali o período estabelecido pelo Ministério da Saúde é de no mínimo 4 minutos e de no máximo 14 minutos. Depois, também é recomendado pelo Ministério da Saúde que a pessoa permaneça pelo menos 10 minutos no local que fez a doação de sangue. Fica descansando um pouco ali, né? Isso. Ou descansando, ou então ela vai tomar um lanchinho nesse período aí. Mas no ambiente do banco de sangue ela precisa permanecer. Então, se a gente fizer uma continha rápida assim, ela vai ficar 5 minutos fazendo o cadastro, né? Ali, mais uns 10 a 15 na entrevista, a gente tem 20. Mais uns 10 a 15 ali doando o sangue também, a gente tem 35 minutos. Depois, mais 10 minutos ali, a gente está falando aí num tempo de 35 a 40 minutos. Tá? É rápido. É rápido. E a doação em si que ela perguntou é muito rápido, porque como a doutora disse, Sim. tem esse de 4 a 14 minutos, né? Isso. Por orientação do Ministério não pode passar desse tempo. Então, é um procedimento rápido e salva vidas de verdade. Teve uma perguntinha, a gente falou dessa questão da pressão alta, mas teve telecedora perguntando quem tem pressão baixa. Tem restrição? Quando você vai doar sangue, a gente mede a pressão, né? E tem um limite mínimo e um limite máximo. Se você estiver nesse limite mínimo, aí a gente orienta para não fazer a doação. Então, por isso que a gente sempre fala, independente do seu estado de saúde, se tem pressão alta, se tem pressão baixa e tal, sempre se hidrate muito antes da doação. Beba bastante água, porque isso vai favorecer a sua doação de sangue. É mais fácil de pegar a veia, é mais fácil do sangue fluir ali num tempo melhor. E a pressão está mais estável também. O que acontece muitas vezes é que muita gente acha que tem que doar em jejum, e aí esse jejum é até de água, e a pessoa chega até desidratada para doar sangue, né? Então, não, é o que a gente sempre fala, doar sangue é um ato normal da vida. Então, comporte-se de maneira normal, se alimente normalmente, tome seus remédios normalmente e vá doar sangue normalmente. Faço bem, viu, pro outro. Só pra gente fechar, onde a pessoa pode doar sangue? Por exemplo, eu sou de Indaiatuba, aqui em Campinas, a gente vê, né, várias campanhas, algumas faculdades às vezes recebem, hospitais, hemocentros, mas em alguns municípios, infelizmente, a gente não tem essas campanhas de uma maneira tão ativa. Onde as pessoas podem procurar, então? Tati, eu quero doar, onde eu procuro na minha cidade? Os hemocentros, né, o governo, o Ministério da Saúde tem os hemocentros regionais, então você pode doar através dos hemocentros regionais, pode doar também nos bancos de sangue, por exemplo, aqui em Campinas nós temos 3 serviços de doação de sangue, temos o hemocentro da Unicamp, temos o serviço da Casa de Saúde e temos o do Centro de Hematologia, que hoje é o banco de sangue que abastece cerca de 16 hospitais aqui da cidade e região. Então, na verdade, você pode doar sangue em qualquer banco de sangue da sua cidade. Os procedimentos para doação de sangue no Brasil, eles são todos classificados pelo Ministério da Saúde e os bancos de sangue, eles são muito cobrados e visitados através dos organismos reguladores, como Vigilância Sanitária, das normas legais. Então, doar sangue é seguro, porque a gente sabe que existe um trabalho muito grande por trás disso. Então, falando para um programa que tem uma audiência tão grande como o seu, procure os bancos de sangue da sua cidade. Talvez na prefeitura, Secretaria de Saúde da cidade, né, da prefeitura, vocês encontrem informação onde aí no município de vocês ou próximo à cidade de vocês tem um hemocentro. É só você jogar lá na internet, né, banco de sangue, e bota o nome da cidade, vai aparecer toda a relação lá onde você pode fazer a sua doação.
Muito obrigada, viu? Eu que Amei agradeço. a entrevista, toda Muito a gente fala, acho que é importante, é o mínimo, né, que a gente pode fazer como veículo de comunicação. A Cacira Araújo, hematologista, muito obrigada mesmo, viu, pela presença. Conte conosco, as portas estarão sempre abertas. Obrigada. Junho Vermelho, faça parte dessa ação você também. Volto já.